É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, noite de domingo, culto da família. Só quem Deus permitiu chegou aqui hoje. Os irmãos creem, quem está aqui, crer que estar aqui não por coincidência, mas veio porque Jesus o trouxe. Alguém crê? Diga assim para quem está do seu lado, diga assim: na minha vida. Não, irmão, melhor isso aí. Diga com força, diga: na minha vida não acontece nada por coincidência. Diga assim: tudo em minha vida tem um propósito de Deus. Amém. Irmãos, dia 10, 11, 12, nós temos um grande compromisso. Onde vocês vêm ouvir aqui, né? Um fica mexendo. Nós temos um grande compromisso, que é a nossa convenção estadual, que nós temos uma vez por ano, e o nosso congresso estadual do Círculo de Oração. E este compromisso, irmãos, ele, assim, é necessário empregar todo o esforço necessário que temos para poder comparecer. É óbvio que, se por força maior, a razão, a circunstância impossibilita realmente, está justificado, né? Mas é preciso comparecer. E além de comparecer, tem que pagar a taxa de anuidade os obreiros. Todos os que foram consagrados e separados, eles foram sabendo que uma vez por ano tinham um compromisso de pagar a taxa de anuidade. E nós temos até o dia 5 do mês que iremos entrar para estar pagando esta taxa. Então, os obreiros, existe muita coisa, está mudando. Não sei se os irmãos perceberam. Nós somos Assembleia de Deus, agora Braz, Ministério de Madureira, né? Quem percebeu a mudança? Muita coisa está mudando, irmãos. Não pasmem os irmãos que não vão para a convenção, não pagam taxa de anuidade. Eu vim de lá e dizer que o irmão tornou-se membro, né? Pastor Walter está mudando muita coisa, ou melhor, organizando, né? Está organizando, colocando em ordem muita coisa. Então, para nós que temos este compromisso, os obreiros, vamos atentar para valorizar o que de Deus nós recebemos. Amém? Eu tinha outro aviso, esqueci. Tu lembra, pastora? Irmãos, eu quero convidá-los, acho que no decorrer aqui eu lembro, a abrir as vossas Bíblias no livro das Revelações, sobre o ônibus. Livro... o ônibus é tu, né? Eu não. Que ônibus? Livro das Revelações. Que livro é esse? Que livro é esse? Apocalipse. Capítulo 1,
depois vamos ler o capítulo 3. Livro de Apocalipse. Primeiro vamos ler o capítulo 1. Depois o 3. Do capítulo 1, vamos ler o versículo 10. E do 10 ao 12. Eu, dizendo João, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de que dizia, tem muito agudo, eu sou o Alfa, melhorou, e Ômega, o princípio e o fim, ou o primeiro e o derradeiro, em algumas versões. E o que vês, escreve no livro. Diga assim, e o que vês, escreve no livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. 16, capítulo 1. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Capítulo 3, para nós acelerarmos. Depois que eu ler, terminar aqui a leitura, eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos ser bem sucinto. Capítulo 3, versículo 1, vamos ler todos nós, no 3, 1, 2, 3. Para, calma, irmãos, me perdoa, versículo 14, tá? Versículo 14, 3, 14, apenas o 14, os irmãos me perdoam? 14, 1, 2, 3. Irmão, ficou uma verdadeira confusão, não foi? Vamos pausadamente, tranquilo. Existe 3 maneiras de ler a Bíblia. Quantas maneiras? Primeira, de pé e andando. Segunda maneira de ler a Bíblia, de carro. Terceira maneira de ler a Bíblia, de avião. Como de avião? Devagar, mais ou menos, e rápido. Nós vamos andar como se fosse de pé e andando, devagarzinho. Apesar que tem uns avexadinhos, né? O pastor Rony tem cara de avexadinho quando está andando, né, pastor? Então, de pé e andando, sem pressa, respeitando aí as vírgulas. No 3. 3. Amém. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças
pela tua palavra que fora lida, que o Senhor possa nos instruir esta noite, em nome de Jesus. Antes de sentar, diga assim: isto diz o amém. Sente. Aleluia. Tá. Põe o fundo para nós. Irmãos, o livro que acabamos de ler, livro de Apocalipse, apesar de ser um livro, ou melhor, apesar de nós o termos como um livro muito misterioso, devido à figura de linguagem em que ele é escrito, porque, abaixa mais um pouquinho, porque João escrevia o que via, tentando passar a informação, e óbvio que as coisas que ele via em sua época, elas mudaram. E na verdade, o livro de Apocalipse, ele é bem fácil de entender quando dividimos em partes. Capítulo 1, uma parte, 2, 3, outra parte que fala das igrejas, 4, arrebatamento, 5, igreja arrebatada. Depois dos 5, a grande tribulação. E no término da grande tribulação, o juízo do grande trono branco. Só que este livro foi escrito para consolar, diga consolar, a igreja de Cristo, que na época estava enfrentando ou sofria muita perseguição pelo Império Romano. E este livro mostra a igreja que estava sendo perseguida de forma veemente, mostra a ela um futuro glorioso para os discípulos sofredores. A João, apóstolo João, o último dos 12, foi dado por meio de Jesus a revelação. Veja no versículo de número 1. A Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo. A João, por meio de Cristo, foi dado a revelação. E quem deu para Cristo? Deus. Ó, o versículo 1, a qual Deus lhe deu. Deus confiou a Cristo a revelação dos últimos acontecimentos. Jesus vai mostrar, Isaías, revelar para João. E João vai dizer, escrever para os servos. Versículo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Escute, o que está escrito a partir do capítulo 1 não são coisas que talvez aconteça. A Bíblia diz que são coisas que brevemente,
O que significa brevemente? Logo, devem, ou seja, vai acontecer. A palavra revelação, alguém está me ouvindo? Diga amém. A palavra revelação no grego significa Apocalipse. Apocalipse quer dizer, ou significa, na transliteração da palavra revelação. E o que quer dizer Apocalipse? Escute, quer dizer que aquilo que estava encoberto agora está descoberto, revelado. Aquilo que estava oculto, as coisas referente ao fim, estava encoberto. Agora Jesus vai descobrir, para que a igreja tenha conhecimento do que vai acontecer nos últimos dias. E eu tenho uma notícia boa para a igreja, irmãos. Só quem quer ouvir, diga amém. No livro de Apocalipse, Clash, vai estar de forma detalhada como vai suceder a grande tribulação. A partir do 6, irmão Zé, nós vamos ver, entender de forma detalhada o que vai suceder, irmão Dilo, com aqueles que irão ficar. Olha para cá, irmãos. O Jânio está tirando foto para alimentar a página da igreja. E eu tenho uma notícia boa ou maravilhosa para nós, para a igreja, que quando a grande tribulação iniciar, quando a terra, os moradores da terra estiverem experimentando do juízo de Deus, a igreja já estará desfrutando das bodas do Cordeiro. Chega, arrepiou aqui, irmãos. Diga para quem está do seu lado, diga assim: permanece firme. Diga, escute, olha para cá, irmãos. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a grande tribulação não é para ti. Diga assim: Jesus, diga, Jesus vem te buscar e me buscar e me buscar para estar com Ele no céu para todo sempre. Só quem vai para o céu faz barulho, irmãos. Aleluia! Ramanto com manangarabas. Irmãos, eu quero adiantar para chegar aonde o que Deus pôs no meu coração. No versículo, quem está com a Bíblia aberta, no versículo de número 9 e 10, nós vamos ver que João estava na ilha de Pátimos, que era um lugar isolado, onde eram enviados presos, principalmente os mais perigosos, os que causavam mais ameaças. E João está lá, e ele vai dizer por que ele está lá.
estava, versículo 9, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra, e pelo testemunho de João. Estava lá isolado, porque não havia negado a Jesus. Escute, olhe para cá. Os irmãos estão dispostos a comprometer a sua própria vida, mas não negar a Jesus. Nós estamos dispostos a sofrer como este homem sofreu, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que ele dava de Cristo. E quando forçado a negar isto, ele não nega, ele não abre mão, ele não volta atrás. Por quê, pastor? Porque quem com Cristo teve um encontro, quer viver com Ele por toda a eternidade. Ele estava na ilha de Pátimos, quando, diz a Bíblia, ele foi arrebatado em espírito. Toda experiência que temos com Deus é no Espírito. Ele foi revelado que Jesus, o que Jesus, a João, Jesus tinha para dizer a algumas igrejas. Jesus disse no versículo 11, acompanhe-me por gentileza, versículo 11, Jesus disse: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Escute, havia mais igrejas naquela época. Igreja referindo-se a templo, mas foi justamente e apenas para estas 7 que Jesus quis falar naquela oportunidade. João, no versículo 10, na parte B, havia ouvido por detrás dele uma grande voz, diz o texto, uma voz intensa, uma voz forte, que ele assemelha como voz de trombeta. Escute isso. E ainda de costas para esta voz, ele ouve o que está escrito no versículo 11. E o versículo 11 é Jesus dizendo a ele: escreve a estas igrejas. E só no versículo 12, veja o texto comigo, no versículo 12, João vai virar, não é isso? E virei-me para ver. Só no João ouve a voz como de trombeta por detrás, e a voz dá a ele algumas instruções. Versículo 11, olhe para cá. E no versículo 12, João vai virar para ver de quem era a voz que falava com ele. Quando João vira, olha o texto, irmãos, quando João vira para ver quem era a voz, de quem era a voz, João tem 3 visões. Quantas visões? 3 visões. Ele vê 3 coisas. Primeiro, diz o texto, ele vê 7 castiçais. Abra a Bíblia, irmãos.
Ele vê 7 castiçais. Virei-me para ver a voz que falava comigo. Versículo 12. E virando-me, vi o quê? Então ele vira para ver de quem é a voz. E virando, a primeira coisa que ele vê, 7 de ouro. Que no versículo 20 do capítulo 1 vai dizer o que eram os 7 castiçais, o que representava. Versículo 20. Versículo 20. Irmão, olhe para cá, irmãos. João vê quantos castiçais? Versículo 20 vai dizer que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E o que ele vê por segundo? Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, que eram as 7 igrejas, o que ele vê? Um ou alguém semelhante ao Filho. Quem João vê? Jesus. Jesus ressurreto. João viu. João vê Jesus como ele agora é e como nós o veremos. E João vai dar detalhes de como ele está. Olhe para cá, irmãos. Você tem dificuldade de entender a Bíblia, olhe para cá. E de como ele está. Então ele vai dizer o que? Dele, de Jesus, de seus pés, que seus vestidos eram até os pés, e ele era cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, não era só cabelos, a cabeça também era branca, como a neve, e os seus olhos como chama, um olhar que perscruta tudo. A maçonaria diz, o símbolo da maçonaria é um olho. Eles dizem que o seu Deus é Gadu, grande arquiteto do universo. Gadu, para os maçons, é o Deus que vê tudo. Só que os maçons se enganam, porque Gadu pode ter olho grande, mas como chamas de fogo, só Jesus. Alguém está me ouvindo? Diga amém. E seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado de uma fornalha. Versículo 15. E a sua voz, como voz de muitas. Escute. Eu já ouvi essa voz, literalmente. Estava orando, irmão Zéu, no meu quarto. Tinha acabado de vir da campanha de oração em Porto Velho. Cansado, vários dias, campanha de oração. Deitei na cama, sentei e deitei. Quando eu estava deitado, irmã Arileudia, eu percebi, irmão Dilo, que o meu espírito saiu do corpo e começou a flutuar dentro do quarto.
E eu fui chegando perto do forro, olhei para baixo, estava meu corpo. Quando eu estava no ar, do alto veio algo descendo. Quando chegou perto, eu percebi que era som de águas caindo, como se fosse uma cachoeira, e entrou dentro do quarto. Eu senti aquela sensação maravilhosa, boa. Quando eu estou lá no Espírito, como João, ouvindo barulho de muitas águas, e das águas saiu uma voz, e disse comigo: Clécio, prega a minha palavra. Esta voz, irmãos, é a voz de Jesus. Muitas pessoas até questionam, alguns não aceitam, mas eu só estou aqui, com isso aqui, e com isso aqui, porque aquele de lá disse para me fazer. E você só está aí sentado para me ouvir, porque ele disse que teria pessoas para quem eu pregasse. Voz de muitas águas. O próprio livro de Apocalipse vai dizer que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Quem quer ouvir essa voz? Quem quer ouvir essa voz? Diga assim: eu quero ouvir essa voz. Não ouvir o que eu quero, mas o que Deus quer que eu ouça. Aleluia. Então, João, quando vira para ouvir de quem é a voz, castiçai de ouro. Segunda visão, Jesus no meio do castiçais da igreja. E a terceira coisa que ele vê, terceira visão que João tem, é das 7 estrelas. Onde estavam as estrelas? No texto, irmãos, na sua mão direita. Versículo 20, quem eram as estrelas? Quem eram as estrelas? Os anjos, líderes. A palavra anjos no grego quer dizer mensageiro, aquele que está à frente de um rebanho com responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Então, os anjos, os mensageiros, os líderes de cada uma destas igrejas estava na mão, na destra, no meio da palma da mão de Jesus. Observe a ordem. João vê primeiro igreja, segundo Jesus, terceiro pastores. E perceba que no meio das 7 igrejas está Jesus. Diga assim: o lugar de Jesus na igreja é no centro. Quando uma igreja ocupa o centro
com qualquer outra coisa que não seja o dono, que não seja Jesus, ela é fadada ao fracasso. Ela pode ter números, ela pode ser um templo formoso, ela pode ser rica como Laodiceia, mas Jesus não estará no meio como Laodiceia, estará do lado de fora. Jesus está no meio da igreja, e na palma da mão direita, no meio da sua destra da mão, está os anjos, os pastores da igreja. Olhe para cá, irmãos. Jesus está no meio da igreja porque a igreja é dele, ele é o dono dela. Jesus está no meio da igreja porque foi ele que derramou o sangue por ela. Jesus está no meio da igreja porque foi por meio dele que a igreja foi edificada, e por causa dele ela existe, subsiste até o dia de hoje. A igreja tem um dono, e o nome dele é, você tem um dono, e o nome dele é Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Escute, Jesus tem algumas coisas para falar a estas igrejas. Ele tem elogios, ele tem repreensões, e ele tem promessa. A única igreja que não tem elogio é a igreja de Laodiceia. Mas antes de falar a estas igrejas, e eu quero chegar aqui, diga assim: antes de Jesus falar às igrejas, Jesus, diga, Jesus se apresenta a elas. Não é isso? Então, antes de Jesus falar às igrejas, Jesus se apresenta, dizendo a respeito do que ele é para estas igrejas. Ele vai, olhe para cá, ele vai dizer de si mesmo, segundo o que aquelas igrejas precisavam, segundo as necessidades e as falhas de cada um. Para a primeira igreja, a igreja de Éfeso, capítulo 2, veja lá comigo, capítulo 2, versículo 1. Para a primeira igreja em que é endereçada o que Jesus quer dizer, é a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Jesus está se apresentando como aquele que tem na mão as 7 estrelas, que anda no meio da igreja. Então Jesus se apresenta para Éfeso assim: eu sou o que tem os pastores na mão, e sou aquele que estou no meio da igreja. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Preste atenção, quando chegar em Laodiceia, eu quero que você entenda algo. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. E o anjo da igreja em Esmirna escreve, ele vai se apresentar: isto diz o primeiro, que sou eu, e o último, que sou eu, que fui morto, mas ressuscitei. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, versículo 12 do capítulo 2. Ele vai se apresentar a ela, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve:
Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E a espada aguda é o quê? É a palavra de juízo. E a 4ª igreja de Tiatira, versículo 18, capítulo 2. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que sou eu, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Capítulo 3, versículo 1, 5ª igreja, não, isso, né? Capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos referem-se à onisciência de Deus. E as 7 estrelas. Igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Jesus se apresentando às igrejas. Versículo 7, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 14 do capítulo 3, a igreja de Laodiceia escreve: Jesus diz: isto diz o Amém. Diga assim: isto diz o Amém. O Amém. E mais 2 características. Eu só quero falar sobre o Amém aqui e já encerro. Para a igreja de Laodiceia, escute, Jesus se apresenta dizendo primeiro assim: isto diz o Amém. Não é que ele tem a palavra de Amém, ouça isso. Ele está dizendo que ele é o Amém. A Bíblia não diz que Deus tem amor. Nenhum lugar da Bíblia vai dizer que Deus tem amor. Deus é amor. Amor faz parte da natureza, essência de Deus. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que ele é o Amém. Diga para quem está do seu lado, mas diga, irmão, diga assim: Amém. Diga Amém. A palavra Amém tem origem no hebraico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Nesses 3 idiomas que a Bíblia foi escrita, a palavra Amém não sofre nenhuma alteração. Ela é Amém no hebraico, ela é Amém no aramaico e ela é Amém no grego. Amém significa uma verdade, aquilo que está certo. Nós dizemos que quando se diz Amém, se diz assim: assim seja. Ouça isso: um Amém nunca é usado para perguntar. Amém nunca é usado para perguntar. Amém, ele é usado sempre no final de orações para encerrar, nunca no começo e não no meio, sempre no fim. Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13, está a oração do Pai Nosso.
Se eu perguntar a um crente aqui para dizer o Pai Nosso todo, quem se habilita? Quem se habilita em recitar o Pai Nosso todo? Alguém? 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 Cadê o microfone? Tem como liberar isso aqui? Oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Som. Oi. Leva ali. Irmãos, não perca o que eu estou falando. Eu estou falando sobre o que agorinha? Sobre o A? Sobre o A? Amém. Manda brasa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo. Pega. Escute, olha para cá, irmãos. Eu estou dizendo que o amém, Sinara Selene, nunca estará no início de uma oração. Ninguém começa uma oração dizendo amém. Amém, nós encerramos a oração, sim ou não? Escute, a minha oração é que Deus dê ao evangelista Isaías um carro logo. O que Isaías vai responder? Ô misericórdia. Amém. Amém. Escute, olhe para cá, irmãos, olhe para cá. Escute, quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Escute. O amém sempre será o fechamento, a conclusão, a palavra final para aquilo que foi dito anterior. E não é coincidência. É justamente para a última igreja que ele diz que é o amém. Né? Não é isso? As 7 igrejas, quantas igrejas? Elas representam o curso da igreja em toda a história, desde Atos. As 7 igrejas, elas representam o curso da história da igreja até o arrebatamento. E por fim, na conclusão, ou antes que a igreja seja arrebatada, Jesus se apresenta como o A. E aqui nós estamos vendo que o amém deixou de ser uma palavra para ser alguém. Quem é o amém? Quem é o amém? Irmãos, vou ter que... Traz um quadro e um pincel ali, Jota. Mano, tem que desenhar não. Quem é o amém? O texto está dizendo assim: isto diz o artigo definido. É isso? Isto diz o amém. Jesus está dizendo, escute, irmãos, se você não der glória aí. Tem um pregador que diz assim, irmãos, se você não der glória, eu vou descer aí, vou tacar o microfone na sua cabeça. Escute. Fico feliz por te ver aqui, viu? Escute. Eu fiz, irmã Leonor, esse arrodeio todo. Eu fiz esse arrodeio todo para te dizer uma coisa. Mas tem gente que vai estar, tem gente que está voando. Tem alguém voando, sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos, tem alguém? Eu acho que tem, né? Eu estou querendo aliviar a barra dos irmãos. Tem alguém voando aí, sim ou não?
Não, misericórdia. A palavra de Deus, atenção total. Quando eu era novo convertido, eu era porteiro. No momento da palavra eu nem sentava. Irmãos, passava gente por mim, eu não estava nem aí. Menino, tá aí. Porque eu tinha uma sede tão grande de ouvir a palavra. E sempre quando eu ouvia algumas pessoas que meu coração inflamava, eu dizia, eu quero ser igual aquele pregador. Eu fiz esse arrodeio todo, irmãos, para te dizer uma coisa. Falei para o Nogueira que eu passei 3 dias trabalhando. Sexta, vim hoje para casa. Ontem para hoje não dormi. E lendo, estudando, lendo livros, lendo a Bíblia, meditando. E Deus no finalzinho da noite, entrando na madrugada, de ontem para hoje, me deu essa palavra. Eu fiz esse arrodeio todo, irmãos, para te dizer uma coisa. Eu não sei se você vai crer no que eu vou dizer. Eu quero te dizer que Jesus, que é o Amém personificado. O Amém é que é uma pessoa. E essa pessoa é eu quero te dizer, eu fiz esse arrodeio todo. Fui comendo pelas beiradas. Daqui a pouco vai ter pudim, vai ter brownie, vai ter biscoitinho, vai ter torta, vai ter gelatina. Eu fui comendo esse negócio tudinho pela beirada. Para te dizer uma coisa. Quantos querem ouvir? Diga amém. Para te dizer, eu não sei se você está preparado para ouvir, não. Deus abençoe aqueles que estão nos visitando. Esta igreja é uma igreja perfeita para pessoas imperfeitas como eu. Deus abençoe os visitantes. Você está preparado para ouvir o que eu vou te dizer? Pastor Rony, eu fiz esse rodeio todinho, pastor. Eu poderia ter dito no começo. Fui ali, instruindo os irmãos. Para isso, que eu sou o anjo da igreja, para ensinar a igreja. Ensinando. Para te dizer uma coisa. Meu coração está queimando, irmãos. E eu sei que esta palavra vai marcar a vida de algumas pessoas. Jesus chega para a igreja de Laodiceia, isto diz o Amém. Ele estava dizendo assim, que a palavra final sempre será a minha. Jesus, Ramanto Cobriamandarabachandarabas. Jesus é aquele que dá a palavra final. Ele é o amém da sua vida. Ele é o amém para aquilo que você está passando. Ele é o amém da sua causa. Ele é o amém para a vida do teu filho, do teu esposo. Ele é o amém. Ele é o amém para o teu ministério, para a tua chamada. É dele que vem a palavra final. Diga para quem está do seu lado. Levanta dedo de profeta, irmãos. Há quem diga que é o polegar direito.
diga assim, aponta para a pessoa que está do seu lado, mas aponta com cara de profeta. Qual é a cara de profeta, pastor? Não sei. Diga assim: Jesus é o teu amém. Aleluia. Alguns que estão aqui, alguns que estão me ouvindo pela internet, pela página do Facebook da nossa igreja, quase 2.000 membros, pessoas que estão aflitas, preocupadas, tomadas por ansiedade, aqui dentro, que estão me ouvindo pela internet, eu quero lhes dizer, se vocês têm ouvido a palavra do médico, ouvido a palavra do juiz, do vizinho não crente, do amigo não crente, eu quero te dizer que o amém, a última palavra na sua vida, na vida do servo de Deus, ela vem do amém que é Jesus. Aleluias. Ele é o amém para mudar a sua vida. Ele é o amém para mudar a vida da sua família. Você que veio esta noite em busca de uma resposta, de uma solução da parte de Deus, Ele está dizendo: eu sou o amém, a palavra final. Eu vou fazer o milagre. Pode não parecer ter saída, mas o amém está dizendo que a última palavra é a minha, é a minha. Permaneça crendo, acreditando que a última palavra é a de Deus. Vamos falar amém bem alto no 3? Amém? No 3. 1, 2, 3. Quem é que dar a última palavra na sua vida? Você vai dizer: oh, amém. Igreja do Senhor, quem é que dar a última palavra na sua vida? Igreja do Senhor, quem é que vai lhe dar a vitória? Igreja do Senhor, quem é que vai restaurar a saúde? Igreja do Senhor, quem é que vai experimentar do impossível? Aplaudo o amém nesta noite. JR,